Olá a todos, meu nome é Jean Rodrigues, tenho 42 anos, sou brasileiro, venho atuando nas categorias inferiores de clubes do Brasil. Fui um futebolista, joguei por 22 anos profissionalmente, sendo que 17 deles jogando na Europa, especificamente em Portugal, Polônia e Chipre. Sou treinador licenciado pela CBF Academy, Comembol com nível Pro. Eu estou aqui para compartilhar com vocês sobre o case da equipe do Grêmio Osasco Audax Sub-17 em 2019. Como conseguimos bater todos os recordes do clube na formação neste ano, para um clube tão jovem como é o Audax. O nosso maior destaque foi a maneira que jogamos. Um jogo muito atrativo, com muita construção de jogo, passes, tendo a posse de bola, jogadores trocando as posições, sendo criativos e agressivos ao finalizar ao gol adversário, porém muito organizados e proporcionando prazer aos adeptos do clube que iam prestigiar os nossos jogos. Vamos falar sobre a ideia, o modelo de jogo e alguns conceitos que utilizamos em 2019. Há uma grande citação de Benjamin Franklin: o bem feito é o melhor do que bem explicado. Antes de se ter qualquer ideia ou modelo de jogo, há que buscar sempre a qualidade técnica do atleta, saber quais as características desses atletas e, por último, qual a função que podem vir a exercer. Não estar preocupado com a posição que ele vem ocupar no campo. Então, desde a minha vivência como atleta e no meu processo como treinador, sempre tive a ideia de um jogo de construção, de posse, de muitos passes, e um jogo de muita aproximação, tendo a bola como princípio de tudo. E quando cheguei ao clube, o objetivo era implantar essa ideia. No meu entender, ter uma ideia de jogo é fundamental. Então, quando o treinador gera uma ideia, ele tem que ter, em primeiro lugar, muita convicção. E, em seguida, tem que convencer de que esta ideia irá permitir alcançar a eficácia. E, por fim, ele precisa encontrar no jogador o compromisso que quando a adversidade chegar, essa ideia não será traída. Na minha opinião, o modelo de jogo é uma construção, é uma intenção, é onde queremos chegar. O que vamos criando a cada dia é a forma como, naquele momento, conseguimos expressar o modelo. O Clube Grêmio Audax fica localizado em Osasco, capital de São Paulo. Tem apenas 8 anos de existência. É um clube pequeno com estruturas bem inferiores em relação aos clubes tradicionais e os grandes da capital, como São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. O que faz com que as competições e as captações de atletas com esses clubes venham a ter algumas desvantagens nas aquisições e recrutamento de jogadores. Então, a importância de se construir um jogo atrativo e não muito convencional. Quando cheguei ao clube, encontrei atletas que já estavam no plantel e outros que subiram da categoria sub-15. Tínhamos algumas lacunas que precisavam ser preenchidas, então promovemos algumas avaliações com o intuito de recrutar e preencher estas posições. A formação do grupo de jogadores passou por adquirirmos atletas dispensados dos clubes grandes, por motivos como estatura ou por não possuir um porte físico considerado padrão. Então recrutamos esses atletas e demos uma nova oportunidade para voltarem a ter uma visibilidade e poderem ter novamente algum destaque e possivelmente ascenderem a equipe profissional do clube. Acabei encontrando jogadores com uma qualidade técnica muito boa em todas as posições. Então a escolha passou por termos, na grande maioria, atletas que faziam mais do que uma função, principalmente atletas que jogavam no setor defensivo. Isso ajudou muito a nossa forma de jogar na construção de jogo, nos dando mais funcionalidade. Mas, na minha opinião, a qualidade técnica, a rapidez, a inteligência e a intuição, criatividade, sempre vão sobressair independente do tamanho do jogador ou força física. Foi neste contexto que acabou sendo formada a nossa equipe. Uma das nossas preocupações era que também fôssemos organizados. Como queríamos ter a bola o tempo todo, era preciso sermos agressivos na transição pós-perda da bola. Então trabalhamos com certa prioridade a organização defensiva. Por jogarmos contra muitas equipes que possuem um jogo muito vertical, então foi importante trabalharmos as linhas defensivas e muito próximas para evitar o jogo interior. Então induzimos sempre o jogo por fora para sermos mais efetivos ao pressionar.
Neste ano disputamos 4 competições, sendo 2 internacionais, fomos vice-campeões em Paris, chegamos nas quartas de finais na Suécia, fomos campeões invictos do torneio da Associação Paulista e no campeonato mais importante, que foi o Campeonato Paulista da categoria, chegamos às quartas de finais com 70 clubes em disputa. O trabalho do staff foi extremamente importante neste processo. Como o clube possuía 5 categorias, a utilização no campo era bem restrita na semana. Então o trabalho do staff precisava ser bem criativo para solucionar os contratempos que existiam no dia a dia. Então a montagem dos morfociclos era importante para que não se fugisse dos conceitos que priorizávamos. O trabalho de observação de análise também foi extremamente importante, devido a estes problemas que citei. Muitos dos treinos passaram a ser em função de vídeos para facilitar. Isso nos ajudou muito para que os atletas tivessem toda a informação no processo de jogo. No final, obtemos em 44 jogos na temporada a marca de 120 gols, 2,72 gols por partida, sendo 29 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, com 70% de aproveitamento. O saldo total foram 9 atletas profissionalizados e 5 atletas ascenderam o plantel profissional. Há que se ressaltar que nunca houve interferências do clube nessas decisões tomadas. Nós tínhamos uma ideia de jogo de muita posse, atrair os adversários, e o modelo foi sendo construído, estruturado à medida que nós treinávamos e jogávamos. Fomos percebendo que os jogadores, principalmente os de defesa, tinham características de atacar o espaço, agredir com bola, procurando muito passe vertical. O objetivo era ter sempre a posse, mas conforme a equipe foi se mostrando muito agressiva com bola, os jogadores que atuavam no ataque pegavam a bola e iam para o confronto tendo um ataque rápido, mais do que nós imaginávamos. Fomos percebendo também que os jogadores se sentiam confortáveis em jogar desta maneira, sem que precisasse ter muita posse. E as plataformas, sistemas de jogo, nós iniciamos num 4-3-3, passamos depois por um 3-2-5, depois passamos por um 1-2-3-5 e por último 3 com goleiro, 2 e 6. Fomos notando também que os nossos adversários foram tendo comportamentos cada vez mais defensivos quando defrontávamos, optando por ficar com linhas muito baixas e por isso raras as vezes pressionavam. E quando faziam, era com um jogador só. Então não fazia sentido ter tantos jogadores na construção. E os jogadores foram se sentindo cada vez mais confortáveis em ter uma saída com o goleiro. O nosso objetivo era sempre criar superioridade numérica nas costas das linhas defensivas dos adversários. Nossa ideia sempre foi essa, e o modelo de jogo foi se formando, aperfeiçoando com o tempo e ganhando autonomia. E com o passar do tempo, os atletas foram sentindo-se confortáveis, cada vez mais desafiados e criativos. Aqui é um pouco do que fazemos semanalmente nos morfociclos. Tentamos trabalhar os 5 momentos de jogo sistematicamente, sem ferir a ideia de jogo que temos. A ideia é trabalhar esses conceitos de uma forma repetida, para que a nossa equipe possa reproduzir nos jogos. Trabalhamos os conceitos coletivos, setoriais e individuais. Dia 1. Aqui neste caso, o primeiro treino da semana, começamos com alguns conceitos que utilizaremos no próximo jogo, já treinando de uma forma estratégica. Nessa figura, o desenvolvimento da tarefa é 7 contra 7 mais 2. O objetivo aqui é treinarmos a compactação defensiva, priorizando o fechamento de espaços interiores, com o objetivo de ter a transição ofensiva ao recuperar a bola. A equipe vermelha deverá atacar compactada utilizando o jogo de posição, utilizando os 2 coringas como opção de amplitude, tentar gerar superioridade ao circular a bola rapidamente. A equipe preta deverá marcar em zona, protegendo o gol e sendo agressiva nas zonas ou gatilhos de pressão para realizar a transição ofensiva. Ao roubar a bola, os papéis se invertem. Dia 2. Este dia damos importância aos confrontos. Como temos jogadores que têm um jogo confrontativo, proporcionamos essas situações, 2 contra 1, 3 contra 2, 4 contra 3. Tentamos espelhar situações que eles vão ter no jogo.
Nessa tarefa, a equipe preta deverá atacar em velocidade aproveitando a superioridade numérica, enquanto o time vermelho deverá temporizar a jogada até o seu companheiro possa chegar para ficar em igualdade numérica e evitar a finalização da equipe preta. No dia 3, trabalhamos jogos conceituais. Nesse desenvolvimento é trabalhar a organização defensiva. O objetivo é proteger o centro, manter a compactação e o equilíbrio ao recuperar a bola, fazer a transição rápida da zona de pressão e explorando zonas vulneráveis. A equipe de vermelho tentará fazer o gol contra a equipe preta. Ao perder a bola, deverá realizar forte pressão ao portador da bola e aos jogadores próximos tirando a linha de passe. Já a equipe preta deverá cumprir os princípios defensivos e, ao recuperar a bola, fazer a transição tirando da zona de pressão e explorando zonas vulneráveis, os quadrados amarelos. Na metade do exercício mudaremos do 1-4-4-2 para 1-5-4-1. Dia 4. Organização ofensiva. O objetivo é sair construindo sob forte pressão para atacar em superioridade. A bola só poderá ser passada entre os cones. O jogador na faixa amarela não pode entrar na zona de construção para auxiliar na saída. A equipe preta deverá sair jogando sob forte pressão da equipe vermelha, podendo achar o passe apenas entre os cones. A equipe vermelha deverá pressionar fortemente o time preto, em superioridade numérica. Caso consiga recuperar a bola, deverá fazer o gol. O time preto, conseguindo passar a bola para o campo seguinte, atacará uma situação de 4 contra 3 mais o goleiro. Já no último dia, o dia 5, trabalhamos as bolas paradas. Neste caso, temos uma forma de gerenciar os espaços defensivos. Algumas situações que nós utilizamos nos nossos treinos. Neste caso aqui, essas compilações que vocês estão vendo são treinos de construção de jogo, onde o objetivo é induzir o adversário a nos pressionar e tentar sempre encontrar o jogador livre. A utilização do goleiro na fase de construção é importante. As trocas também elas são feitas com bastante variações para que os jogadores tenham a melhor tomada de decisão possível. O objetivo desses treinos aqui não é enfatizar o erro, mas sim encorajar os jogadores a passarem a bola, a tentar o jogo. Esse é o objetivo de jogo que nós temos na formação. Após conseguirmos esse passe livre entre linhas, o objetivo é progredir. Utilizando sempre a amplitude dos jogadores que jogam nas extremidades do campo. Para que a gente tenha opções de passes. Outro vídeo que nós temos aqui, e ele é bem curto, mostra nós na organização defensiva, onde o objetivo é fazer a pressão pelas laterais, e aí fazendo a pressão pelas laterais, roubando a bola, saindo em transição ofensiva.
Organização defensiva. Durante a organização defensiva, acredito em uma abordagem mais intensa. Nesse sentido, a equipe deve ter como objetivos reassumir a posse da bola, impedir que o adversário consiga avançar nas jogadas e proteger a área do gol para evitar finalizações. Utilizamos marcações individuais nas zonas, marcações nas zonas, marcações em zonas pressionantes e marcações mistas. Buscamos a indução pelas laterais, dificultando a progressão, com o objetivo da recuperação ou obrigando que as equipes adversárias se desfaçam da bola. Os indicadores de pressão são as bolas laterais, a bola coberta e os erros de recepção. No momento da pressão, utilizamos os encaixes individuais. Transição ofensiva. Por sua vez, o momento da transição defesa-ataque é caracterizada pelos comportamentos que se devem manifestar durante os segundos imediatos ao ganhar a posse da bola. Esses segundos são importantes, porque tal como a transição defesa-ataque, as equipes encontram-se desorganizadas para as novas funções, e o objetivo é aproveitar as desorganizações do adversário. Na transição ofensiva, o objetivo é viajar juntos, chegar na área adversária com o maior número de jogadores possíveis, com passes verticais, buscando um homem referência, sendo rápidos e objetivos ao finalizar ao gol.
Organização ofensiva: pausar, atrair, procurar espaços, acelerar e concluir. Tentamos variar muito a nossa construção de jogo. Algumas vezes, para confundir os adversários, utilizamos a indução. Outras vezes, a ocupação dos espaços e outras as bolas longas. Quando você alterna ou faz esse tipo de variações, a intenção é criar dúvidas nas equipes adversárias. Muitas vezes, o teu adversário tem dificuldades de marcar ou fazer a pressão. E quando a bola chega neste homem livre, o objetivo é claro: acelerar e concluir. Tenho como objetivo também na saída usar muitas trocas de posições, zagueiro indo para as laterais, volantes como zagueiros e laterais como volantes. No vídeo, há que reparar que os extremos estão sempre posicionais, para que haja muita amplitude e opções de passe. Outro objetivo é a construção de jogo, é criar superioridade nas linhas defensivas do adversário, criando dúvidas nessas linhas.
Transição defensiva. O primeiro momento é reagir à perda imediatamente. Pressão ao portador da bola, não conseguindo, entramos no segundo momento. Se organizar o mais rápido possível. Aqui temos o envolvimento de todos os jogadores nesse processo. Os retornos são rápidos e tentamos nos organizar o mais rápido possível. A conclusão que eu tenho é que o jogador que toma as decisões dentro do campo, quando está com a bola, é ele que vai decidir entre chutar ou fazer um passe. Nós, treinadores, devemos criar jogadores autônomos e não mandá-los fazer tal coisa, mas sim temos que dar as opções e então ele terá que decidir qual será o melhor para aquele momento específico do jogo. Dessa maneira, estamos incentivando a criatividade do jogador e dando poder para que ele tome suas próprias decisões. Eu escuto muito sobre que estamos perdendo a criatividade, por N motivos. E no futebol, a criatividade é fundamental. O que precisamos é criar caminhos, ou mesmo criar condições, para que esse talento potencialize ainda mais sua criatividade. Quando você cria um ambiente organizado e favorável para que os atletas desenvolvam suas qualidades e onde o encorajamento é mais importante que o erro, estamos criando um ambiente propício à criatividade. O trabalho na formação é muito importante e quando se trabalha no alto rendimento, temos que ter todo o conhecimento para ajudar o atleta a entender o jogo e conseguir ter uma evolução que precisa para desenvolver como atleta. Mas lembrando que na formação, o objetivo sempre é formar o indivíduo. Devemos usar o futebol para ser um agente de transformação. A minha preocupação, trabalhando hoje com atletas jovens e no Brasil, é fazer que, por mais que esses jovens sonhem em ser um atleta de alto rendimento, eles possam transformar-se num bom ser humano. Então estaremos deixando para a sociedade um homem ou uma mulher melhor. Sabemos que muitos atletas que ingressam no futebol, pelo menos no Brasil, a grande parte não alcançarão um nível profissional. Então precisamos entender que a formação tem um papel importante no desenvolvimento humano e social, não gerando no final uma fábrica de frustrações e sim uma fábrica de bons seres humanos, que aprendam dentro do futebol princípios e valores que possam levar para a sua vida. Quanto treinador, tenho buscado o porquê de ser um treinador. Michael Hussein, escritor, ele diz que liderar não significa apenas ter seguidores, mas saber quantos líderes se conseguiu formar entre os seguidores. Em liderança, não existe sucesso sem sucessão. Liderar é inspirar a construção de um futuro melhor. É empenhar-se na formação de pessoas para que tornem melhores seres humanos. Pais, filhos, cônjuges, amigos, profissionais, enfim.
pessoas melhores. Já que antes de ser um bom líder, é preciso ser um bom ser humano. O bom líder cria planos de desenvolvimento, desafios liderados, exige o melhor, ajusta a rota e dá feedbacks construtivos e constantes para que, a algum momento, a obra de arte seja exibida ao mundo.